Bom dia a todos. Nós estamos reiniciando algum estudo de filosofia e, sobretudo, dirigidos por este texto, Desobedecer, de Frédéric Gros. Um texto que esclarece tanta coisa para nós. E quando esclarece, nos tira de uma situação para que nós pensemos e, quem sabe, até decifremos certos enigmas que a vida vai nos apresentando em cada tempo. E o texto se refere à obediência e desobediência. Quer dizer, como é que nós obedecemos, como é que nós desobedecemos. Isto para nós é muito esclarecedor. Queria agradecer as pessoas que têm se comunicado através da internet. Agradeço os abraços e mando outros. Muito bem. Estávamos refletindo sobre convenções sociais, sobre o conformismo que às vezes nos atinge e pensamos assim: isto a gente não aceita, isto a gente aceita. Exatamente esta expressão a gente, que se refere a convenções. Temos costumes e nós nos unimos, nós nos tornamos dependentes desses costumes e não abrimos mão. E muitas vezes esses costumes são a ocasião de viver uma submissão a leis que criamos e não somos capazes de nos tornar independentes. Vamos dizer assim, comparando com transtorno obsessivo que uma pessoa adquire. E lembro-me, por exemplo, de alguém que não saía de casa se não buscasse algum sinal religioso, ou fizesse uma oração, ou algum sinal, por exemplo, o sinal da cruz, antes de que chegasse na porta para sair. Aí chegava na porta e esquecia se tinha feito ou não, e voltava dentro. E de novo repetia aquilo. E às vezes, repetia muitas vezes, porque se esquecia se tinha feito ou não. E como a nossa atenção é alguma coisa que escapa do nosso controle, então, por causa de um costume, vivia uma submissão àquilo que ele próprio criava como lei. Um conformismo diante desta tradição nossa. O mundo é cheio de tradições. Bom, falamos de tradições como costumes, muito diferente daquilo que é a continuidade, através dos tempos, de verdades, de conhecimentos, de buscas que a humanidade tem. Sem a tradição, nós nos perdemos. Mas nós podemos também nos perder no emaranhado de tradições sem sentido. Estas convenções sociais. Deixar quase acreditar que certas convenções são superiores às outras. Isto é, temos um costume, não abrimos mão, porque achamos que o nosso costume é superior a outros costumes. E nos escravizamos. Ora, por exemplo,
alguém diante daquilo que é proposto, até como libertação de certas situações. E olha, situações que poderiam parecer tão vinculantes. Por exemplo, um matrimônio que não foi, por muitos motivos, verdadeiro. Por exemplo, porque não houve preparação, ou não houve maturidade, e nem a intenção de se casar, quem sabe, ou até erro na qualidade das pessoas. Casam-se, o casamento é falso, sobrevivem ou convivem por tempos com muito sacrifício e sofrimento. Depois questionam a injustiça que está acontecendo e buscam um processo de anulação do casamento. Coisa possível e até frequente, sobretudo nos nossos tempos. Mas a pessoa pensa assim: o matrimônio vai ser declarado nulo. Mas eu, no meu íntimo, acho que foi verdadeiro. E não consigo reconhecer um estado melhor do que o anterior, livre de uma vinculação que não tem sentido. E daí não consegue abandonar a situação de opressão. E não acerta a sua vida diante de si, em primeiro lugar, diante da igreja e da sociedade. Quer dizer, nós consideramos certas convenções como alguma coisa que seja melhor até do que outras convenções. E não que o matrimônio seja convenção, o matrimônio é sacramento. Mas há matrimônio que não é sacramento porque foi falho. Não entremos no assunto do matrimônio, mas apenas vamos nos situar neste exemplo. Conformar-se não impede, numa distância interior, de desmistificar o costume. E feliz de quem se torna capaz de ir reconhecendo, refletindo e mudando a sua vida e deixando a submissão para a liberdade do ser humano dentro da sociedade. As convenções sociais, como as riquezas, sobrecarregam a existência e acabam por obstruir a raiz da vida em que estão ligadas. Conheci uma pessoa que amava a vida dentro da sua casa, quer dizer, na intimidade do lar. Tinha um filho só. Não morava muito longe da escola, mas levava o filho para a escola e poderia até, para o benefício da própria saúde, continuar alguma caminhada. Mas por conta do costume, não era capaz nem do exercício físico e também não era capaz de deixar que o filho fosse sozinho para a escola, num lugar que não tinha perigo nenhum. E assim o filho não tinha aquela autonomia que ele necessitava. Dependia da mãe. Porque a pessoa se sobrecarrega com esse tipo de convenção que ela cria. Não é alguma coisa que foi imposta de fora. Está sendo imposto de dentro. Mas há também a imposição de fora. Olhe, por exemplo, a moda. E tem gente que fica sobrecarregada por causa da moda. Quer dizer, eu não saio porque eu não posso me apresentar dentro da moda.
E quanta gente se submete a este tipo de convenção? Olha, uma pergunta. Pois não. Como ficam os filhos diante da nulidade do casamento? E entramos na nulidade matrimonial com a pergunta, se bem que não é o assunto, mas a pergunta foi feita. Como ficam os filhos diante de um casamento nulo? Do mesmo jeito que dentro da família. Porque os filhos, por exemplo, dentro de uma família que está ainda inteira, mas que os pais vivem muito mal. Como vivem os filhos? Muito mal. Os filhos têm diante de si a vida. Poderiam ter uma vida melhor. Não tiveram. Mas nós, nesta vida, vamos ter sempre a vida que a vida nos dá. Não mais do que isso, não é? Os meus pais viveram um matrimônio muito santo. Mas a minha mãe, com 39 anos, faleceu. Quer dizer, houve uma separação irreversível. Sobrevivemos. Os filhos sobrevivem. Não deveríamos ocasionar injustiça para a geração que está vindo. A injustiça é alguma coisa inconcebível. Mas todo mundo está sujeito às coisas que esta vida tem. E nós não podemos pensar de outra maneira. Lutemos para que os matrimônios sejam verdadeiros. Mas vamos estar sempre sujeitos à falha humana. Padre, essas convenções, essas manias vão se tornando uma prisão para a pessoa, né? Sim. As leis que as convenções representam são prisões. De fato, nós nos submetemos. Mais adiante, na República, nós vamos já para a página 105. Na República de Platão, ele critica certos aspectos da democracia. A democracia proclama a igualdade, mas essa igualdade deixa cada um livre, sobretudo para anunciar suas pretensões. A vulgaridade de suas pequenas diferenças, quer dizer, dentro dessa igualdade e dentro da liberdade que cada um vai ter, pode ser que ele se enverede na busca de certas pretensões e a pretensão de um acaba entrando na liberdade do outro e a democracia acaba sendo corroída por este tipo de pensamento. E dentro desta igualdade de condição da democracia, quando todos se sentem no imperativo de ser iguais, não é uma igualdade de liberdade e de condição, é uma igualdade que foi imposta. Nós vimos já na vez passada, no estudo anterior, aqueles estudantes que, tendo diante de si alguns riscos para avaliar, e os riscos eram de medidas iguais, mas porque um grupo um pouco maior disse que as medidas eram diferentes, mesmo vendo que as medidas eram iguais, não tinha coragem, o estudante até muito desenvolvido, de dizer, não, elas são iguais. Mas ele foi capaz de dizer, talvez eu precise de óculos. Porque ele estava vendo que eram iguais, mas não tinha coragem. Neste sentido, Nietzsche vai dizer assim, que quanto mais domina nos homens o sentimento da sua unidade com os semelhantes, mais eles se uniformizam e percebem qualquer diferença como sendo imoral. De fato,
países onde o imperativo da moda é muito mais pesado do que aquilo que nós conhecemos aqui, por exemplo, a Itália. E isso eu vi. Lá num determinado ano, acho que foi 1976, no verão, a moda era vermelho e branco. A gente saía na rua e ficava espantado, porque todo mundo estava de vermelho e branco. As roupas podiam ser diferentes, mas todo mundo de vermelho e branco. E quem saía de outra maneira se sentia envergonhado. Essa uniformização, sei lá, essa uniformidade vai criar uma situação de ver qualquer diferença como imoral. Mas a diferença existe. E por que eu tenho que me submeter a uma determinada convenção deste gênero? Mas isto em tudo, não é? As pessoas, por exemplo, dentro da igreja, que gostariam de ter liberdade de apresentar a sua oração, mas todo mundo tem que ser uniforme. E aí, se alguém faz um gesto que não é da uniformidade, se sente rejeitado pela comunidade. E a comunidade, de fato, vai olhar como se fosse uma atitude imoral. Certo? Por que fez isto? Que birutice, afinal de contas, o atacou, não é? Nós assistimos, por exemplo, 1984, o filme, não é? Que é baseado no escrito de Orwell. Mostra uma sociedade fictícia. Ele foi escrito lá na década de 50, não, na década de 30, por aí. E o que aconteceu? O filme mostra uma sociedade onde todo mundo é vigiado e todo mundo é uniformizado. Alguém agiu de outra forma, ele vai ser levado para o tribunal e julgado. Filme pesado, porque é alguma coisa assim espantosa, mas faz a gente associar com a sociedade de hoje, onde as pessoas são vigiadas. Nós nos sentimos vigiados na questão de defender contra a epidemia, e devemos vigiar de fato. Não, ninguém deveria sair sem máscara. Mas quem sai sem máscara por esquecimento se sente nu diante dos outros. Por quê? Alguma coisa foi padronizada e deve se obedecer. Então, produzir indivíduos padronizados, como se fabricam mercadorias. Uma sociedade que vai produzindo assim. O capitalismo de massa produz comportamentos padronizados. Numa cultura açucarada, uniformizando os modos de costume. E a propaganda faz o resto. Certo? Quer dizer, como é possível? Como é possível que você não possa viver tendo um determinado peso? As pessoas se sentem feias. Mas elas são o que são. Pela sua saúde até, procure outra situação. Mas se não, de jeito nenhum, não é? E foi necessário até que Roberto Carlos compusesse uma homenagem às gordinhas. Não foi assim? Quer dizer, padronização de uma cultura açucarada. Quer dizer, toda ela sem convicção, mas por uma submissão externa. De novo, Nietzsche vai dizer, o outro é meu igual quando me considero digno de rivalizar com ele. É um imperativo que se cria.
certo? É pelo desejo de sermos nós mesmos que nos fazemos mais parecidos com os outros. Quer dizer, eu aceito a uniformização quando? Quando eu quero ser eu mesmo. E me submeto. Que é o absurdo do raciocínio, não é? Há uma pergunta. Seria uma sociedade escrava. Sim. A pergunta é se isto produz uma sociedade escrava? Sim, toda submissa. Certo? As sociedades criam submissões. Não é agora. Mas agora, pelo tamanho da sociedade e pela força da propaganda, isso é muito mais visível, não é? Padre, estou incomodado. Isso não é uma dualidade com o que a gente vive na igreja, de sermos unidade? Sim. A pergunta é esta: que diferença existe entre esta uniformização e a unidade que, por exemplo, a igreja propõe? A diferença é muito grande. Porque na igreja deveríamos admitir as diferenças, mas viver o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Senhor, sem anular as diferenças. Mas nós somos humanos e falhos. E nós caímos na atitude de não admitir o diferente. Olha, por exemplo, no esforço de aculturar a liturgia, sem fazer outra liturgia, a mesma liturgia romana, apenas mudar as músicas, ou melhor, apenas mudar o ritmo das músicas na missa afro-brasileira. E muita gente se sentiu atingida, dizendo assim: avacalharam a igreja. Certo? Quer dizer, uma incapacidade de sair da própria submissão. Eu me submeti a um conceito e não sou capaz de sair dele. E nem olho o benefício. Olha apenas a situação externa. Entende? Padre, eu já ouvi também que a pessoa que não se submete, não é se submeter, a pessoa que não se enquadra no culto, por exemplo, que faz uma coisa diferente, não está certo, porque se todo mundo está fazendo, por que não deve não fazer também? Foi isso que eu ouvi de um padre. Sim. Acontece que eu sou uma pessoa espontânea. E eu adoraria, por exemplo, nessa hora de epidemia que tem um pingo de gente, levantar a mão. Isso, faça as perguntas mais rápidas, porque ninguém está escutando. É isso, eu não posso fazer, porque eu tenho vergonha. A liberdade de cada um e a espontaneidade de cada um fica, às vezes, constrangida pelo todo. Ou dentro da Assembleia Litúrgica, isso é muito visível. Eu gostaria, às vezes, de espontaneamente me expressar. Isso não vale só para o povo, não. Vale até para o celebrante. Quantas vezes eu gostaria de fazer as coisas mais espontâneas, mas a educação e o condicionamento não me permitem. Porque, vamos dizer, eu é que não consigo. Porque fui conduzido para isto. Olha, conduzido para isso também reconheço que muita gente na Assembleia gostaria de se expressar de outra maneira, certo? Uns, quem sabe uma comunidade militarmente disciplinada, quer dizer, com todos os gestos iguais. Olha, todos os gestos iguais, nós vamos chegar naquela situação de totalitarismo, em que todos cumprimentavam da mesma maneira, como, por exemplo, no nazismo, no fascismo e em outras situações, fazendo gestos, estendendo o braço, ou a mão fechada, ou coisa desse tipo. E ai de quem não fizesse a mesma coisa.
Quer dizer, é isto que está sendo proposto. Quer dizer, temos condição de desobedecer? Não. Obedecemos porque somos livres? Não. Obedecemos porque nós nos submetemos, não é? E este pensamento final, muitíssimo interessante, o universal é sempre o protesto de uma diferença. O universal como sendo o geral, certo? O geral que é uma maneira de protestar contra qualquer indiferença. Não? O absurdo deste universal, que cria preconceitos, sem dúvida nenhuma, não é? Porque eu não ajo, porque eu não me visto, porque eu não falo as coisas. Então eu sou simplesmente deixado de lado. Não preciso os outros, não, até eu mesmo. Eu não consigo me integrar na sociedade. Aí passamos para o julgamento de Eichmann, 1961. Vamos retornar à questão histórica de Eichmann. No campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde o maior número de pessoas foram eliminadas. Havia um comandante, Eichmann, este alemão, que era parte da engrenagem nazista deste período. Tudo muito assustador quando a gente observa a história. Mas a pergunta é esta: o que Eichmann viveu não estaria dentro de nós? E nós, quem sabe, num grau menor, vivamos a mesma situação dele. E aí, terminou a guerra, presos os nazistas principais, Eichmann, pela responsabilidade que teve, foi levado para o julgamento em Jerusalém, num tribunal internacional. E todo o processo foi instaurado, ele foi interrogado, e o que ele vai responder? Por que você admitiu a matança de 6 milhões de judeus? Não era pouca coisa. E Eichmann, no começo, era o encarregado da logística. Ele que organizou os trens que levariam os condenados para lá. Judeus em primeiro lugar. Certo número de outras pessoas é até insignificante em relação ao número de judeus. E ele fez isso perfeitamente. Os trens chegavam pontualmente, saíam pontualmente, à custa de ferro e fogo. Se alguém, por um acaso, entrasse na fila e atrasasse, os guardas tinham o direito de dar um tiro e tirar o corpo da fila. Então ninguém atrasava, claro, por medo do castigo, por uma polícia em cima, vamos dizer, por censura de todo tipo. E admitiram isto. E ele admitiu. E finalmente, interrogado, por que você fez isto, sabendo que isto é um tremendo mal? E a resposta dele, porque eu obedeci a ordens. É justificável cometer um homicídio, um só não, milhares, milhões, porque obedece ordens? Por que você não foi capaz de protestar? Não foi capaz de deixar isto de lado, denunciando o que estava acontecendo? Não, eu obedeci ordens. E mais, quando eu entrei
nas fileiras do nazismo, eu assumi solenemente um juramento de não desobedecer. E eu não podia voltar atrás ao meu juramento. E o meu juramento estava acima do meu juízo sobre a situação. E obedeci e matei. Aí que certas pessoas, entre eles, a mais famosa nesta questão, Hannah Arendt, a filósofa, que esteve presente em grande parte do julgamento. E ela vai refletir sobre aquilo que ela estava vendo. E chega a este termo. No mal, há uma banalidade. Certo? Tornou-se banal. Ele não levou em conta a vida. Quer dizer, tornou o mal uma banalidade. É possível que o mal seja considerado simplesmente uma banalidade? Mas nós podemos considerar. Quando nós aceitamos. No período da ditadura militar, saíram os escritos, que aliás deveríamos ler às escondidas, porque eram todos censurados. Quer dizer, como se fabrica um torturador? Pois estava em tempos em que havia tortura e tudo isto. E isso tudo houve. Então se dizia assim, nesses escritos, que os torturadores eram preparados dessa maneira. Eles começavam matando animais pequenos, baratas e formigas. Habituando-se, então, passava para o que é maior, ratos. E não só matando, mas segurando o animal e arrancando uma perna, e assim por diante. E depois passavam a torturar um cachorro, e judiando, e maltratando, e ferindo, e queimando, até que ele pudesse, insensível, receber lá um ser humano que ele deveria interrogar e pendurá-lo no pau de arara e em coisas desse tipo, não é? Quer dizer, para essas pessoas, a maldade se tornava uma banalidade, certo? De fato, o que Arendt propôs é alguma coisa escandalosa, que existe um pensamento que, por um acaso, admita que o mal é uma banalidade, não é? Como se acostumasse com a situação. Acostuma, certo? Olha o preconceito. Acostumamos. Nós nos acostumamos a usar um termo pejorativo para uma pessoa, por costume. E quando alguém diz este costume é um costume escandaloso, talvez a pessoa diga, mas que importância tem? Como que importância tem? Se isto é um prejuízo para outra pessoa, certo? O mal vai enraizando e vai se tornando banal. E eu admito, entende? E não admito que, por um acaso, alguém questione. Nem eu tenho coragem de questionar que isto eu estou admitindo, o mal. Não? Daí, Eichmann se torna como que uma lenda negra, certo? Quer dizer, um homem perverso, assim, de uma alma selvagem, hediondo, não é? Mas era isto. Eichmann não vem certo juízo sobre isso. Depois que a presença de populações judias no seio do Reich foi definida por Hitler como problema, então os judeus passaram a ser
pouco a pouco considerados descartáveis. Primeiro, por uma solução territorial. Eles devem ser expulsos. Depois, devem ser isolados. Finalmente veio a solução final. Eles devem ser mortos. Eles não podem continuar existindo no mundo. E o plano seria este. Que o Reich, quer dizer, o reino da Alemanha, iria dominar o mundo inteiro. E onde quer que fosse, iriam matar os judeus até solução final. Quer dizer, extinguir este povo. Povo extinto, acabou o problema. Porque ele era um problema para a sociedade alemã. Loucuras do ser humano. O ser humano é sempre capaz disto. Eles estão tentando, se no fundo a pessoa o torturador, ele se escondeu atrás de uma ordem, mas que a intenção dele é exatamente essa. E se ele tem Pergunta é esta: escondeu-se atrás de uma ordem? Ah, sim. Então uma ordem pode tirar minha responsabilidade? De forma nenhuma. Poderia até haver no julgamento atenuantes, certo? Caso houvesse alguma força realmente imperativa externa, mas ali não havia nenhuma. Ele matou porque quis, no fim. Por quê? Para um homem daquela idade e com aquela experiência, ele não podia se justificar, dizendo que estava obedecendo. Nós também. À medida que amadurecemos, nós não podemos dar certas justificativas para as nossas atitudes. Por exemplo, para o nosso racismo. Porque nossos pais foram racistas. Eu continuo racista. Eles me ensinaram. E eu vou continuar. Bom, abramos os olhos. Não é possível. Não. E de não aceitar outras pessoas. E não tem justificativa para nenhuma discriminação. Muitas vezes, os italianos foram discriminados sem levar o exemplo da questão racial e a discriminação da cor. E foram chamados porcos. Vamos dizer, muito limpos não são. Mas, por causa deste tipo de conceito, as pessoas simplesmente não aceitavam. E achavam estranhíssimos que participassem totalmente da sociedade. Por causa deste tipo de visão. Eram diferentes, bom, todos são diferentes, não é? Por causa da cultura que tinham no tempo mais próximo da imigração. Hoje, estão inseridos na sociedade, não é? Mas nós temos discriminação para tudo e consideramos como alguma coisa negativa, certo? Por conta disto, talvez queiramos nos desresponsabilizar, certo? Isso não é justificativa. Eles perguntam se o torturador, no caso, ele teria uma índole má. É agora que vem a resposta. A pergunta é esta: ele torturava porque a índole dele era má? Não, ele torturava porque o ser humano é capaz disto, se ele admitir. Então, como veríamos, por exemplo, Eichmann? 1 entre 2. Ou como satânico, ou como um pobre coitado. Satânico se veio diretamente da vontade dele. Ou um pobre coitado que simplesmente obedeceu. Mas ele não estava nem um e nem outro. Ele estava no meio. 1 entre 2. Ele foi oportunista.
E esta oportunidade era a eliminação de um povo. É a barbaridade da responsabilidade, não é? O processo dele continua a obcecar a reflexão ética do tempo de hoje, porque põe em movimento a dialética vertiginosa da responsabilidade e da obediência. Questiona a obediência, certo? Puni-lo seria apagá-lo da face da terra. Evita fazer o julgamento de um sistema, oculta uma cadeia inteira de responsabilidade. Quer dizer, a punição dada a este Eichmann foi a morte. Ele foi executado, não é? Isto resolve. Porém, o julgamento dele continua trazendo questionamento. E certamente que um questionamento oportuno, para que nós abramos os olhos, admitimos a mesma coisa. Eichmann não seria o perfeito representante do executor desalmado, impiedoso, robótico, que constituiria o verdadeiro perigo das nossas democracias? O mundo técnico, burocrático, fabrica indivíduos moralmente anestesiados. O conjunto, o total, não é visível por ninguém, não é? Há um efeito desrealizador do número apresentado diante de todos. Número. Quantas pessoas morrem na epidemia? E pode ser que a questão vire um número. Tira a realidade, mas quem morreu não é um número, é uma pessoa. O que ele matou lá no campo de concentração, 6 milhões. Mas pode ser que a gente ouça isto e não passe de um número. Porém, eram pessoas. Tudo. Idosos, crianças, médicos, operários, professores, cientistas. Não importava. Eles eliminaram. Queriam tirar proveito de cada um. Primeiro no trabalho forçado. E, perdendo a utilidade, campo de concentração e câmara de gás e outras coisas. Certo? Quer dizer, a tendência de tornar tudo um número, certo? Perder de vista aquilo que deveria ser pensado. Não seríamos nós todos filhos de Eichmann, admitindo as coisas? Todo mundo é responsável, se diz. Então ninguém é. Entende? Porque se esconde no meio de todo mundo a gente, certo? A monstruosidade passiva, medíocre, de quem desaparece no meio de todo mundo, não é? Teríamos então força para desobedecer? Esta é a pergunta. Cada vez a espiral da obediência e da desresponsabilidade é interrogada. Ele se fez mais insípido do que era e exagerou no papel de imbecil que ele tinha, porque ele admitiu este tipo de obediência. E mais, ele se reconhece responsável, mas não culpado. Responsável por quê? Ele podia ter feito diferente, mas não era culpado porque ele obedeceu. Mas se ele se reconhece responsável, ele não poderia se desresponsabilizar, certo? Mas fez isto. Até o fim, ele não se declara culpado. Ele é inocente. Ele era responsável, mas era inocente, porque ele obedeceu ordens. Não. E nós podemos nos esconder atrás disso, não é? Estão perguntando se não é o mesmo que acontece hoje no Brasil entre a direita e a esquerda.
Bom, em toda a sociedade, a pergunta não é a mesma coisa que acontece hoje, aqui, entre um partido e outro. Bom, as pessoas fogem atrás de todo mundo. Bom, todo mundo faz isso, eu faço também. Eu não posso fazer porque ninguém faz. Que dá na mesma, ou todo mundo ou ninguém. E atrás do ninguém, eu não assumo responsabilidade, não é? Quer dizer, Hannah Arendt vai dizer de Eichmann que ele é aquele que é extremamente zeloso na função dele, mas ao mesmo tempo burro. Zeloso e burro. Toda obediência cega talvez tenha a mesma coisa, de quem é zeloso e é burro. Até na fé. Pessoas que obedecem certas coisas e certas leis, que o tornam zelosos no cumprimento das coisas, mas burros na atuação no meio da sociedade. Não são capazes de pensar, certo? E admitem as coisas. E não poderiam admitir, porque teriam condição de pensar. Nós não podemos, tendo condição, de agir assim. Na próxima semana, nós vamos iniciar, na página 123, com o teste na Universidade de Yale, de Stanley Milgram, que faz um teste, e esse teste faz uma denúncia tremenda sobre a nossa capacidade sádica. Muito bem, até a próxima semana, se Deus quiser.